Paz do Senhor Jesus, hoje estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Papo Bom de Bíblia e junto conosco, com sua participação especial, pastor Salvador Binar. Glória a Deus. E também pastor Gilson. Amém, glória a Deus. Pastor Salvador Binar, para nós é um prazer imenso recebê-lo, nos dá essa oportunidade de poder dividir com os amados irmãos que estarão assistindo o nosso programa um pouco da experiência pastoral, um pouco do que é a trajetória de um pastor e também a sua ascensão até chegar ao pastorado, que é um crescimento, um desenvolvimento na obra. E eu queria que o pastor começasse aí nos dando o privilégio, primeiro se apresentando aí como pastor, Assembleia de Deus Missão, Jardim do Lago. Glória a Deus. Pastor Salvador. Paz do Senhor para os irmãos. Para mim é uma alegria, uma satisfação estar com os nossos irmãos aqui na noite de hoje. E também estar participando com os irmãos que estão do outro lado. Para nós é uma alegria muito grande. Eu sou pastor da Assembleia de Deus aqui do Jardim do Lago. É um privilégio para mim muito grande. É uma honra poder estar na direção deste trabalho, né? Trabalho esse que completou 50 anos, né? E com muitas lutas, né? Mas de grandes vitórias, né? Deus proporcionou grandes vitórias à igreja do Jardim do Lago, aqui no Putinho. Então, para mim, foi uma honra muito grande estar presente nesses 50 anos, né? E estar juntamente com os irmãos. Glória a Deus. É algo que nós vamos estar mexendo daqui a pouco, falando um pouco sobre esse jubileu de ouro, que tivemos o privilégio de participar. O Senhor nos concedeu essa honra de estarmos nessa congregação linda aqui. E nós vamos estar falando um pouco sobre o jubileu daqui a pouco, mas eu queria conversar com o pastor Salvador e perguntar para ele, isso é um desejo do meu coração, porque afinal nós estamos vendo nos dias que estamos vivendo muita ascensão ao ministério, muitos pastores, muitas pessoas chegando ao pastorado, e eu queria que o pastor falasse um pouco com a gente sobre essa trajetória, essa caminhada ao pastorado, recomendação àqueles que estão chegando, recomendação àqueles que estão ainda, como escreveu o apóstolo Paulo, quem deseja é psicopata, excelente obra deseja. E qual o conselho que você dá, qual o conselho que você dá a esses que estão iniciando agora, que estão começando, aqueles que ainda estão lá no cooperado, começando como cooperador ainda da obra? Meus irmãos, vou falar de mim, né? De mim mesmo. Como iniciou o meu ministério? Meu ministério, ele começou eu sendo da casa, nascido na casa. Eu tive esse privilégio, né? Que muitos não tiveram. Mas eu sou nascido na casa. E como nasci na casa, meus pais evangélicos, né? Meu pai é evangelista, né? Um homem que até então só tinha título, ele não foi consagrado como evangelista, mas tinha um título porque ele fazia a obra, ele e meus irmãos, né? Nós somos em sete irmãos, éramos em 7 irmãos, e ele saía para evangelizar na roça, andando a pé, e isso aí acabou nos atingindo. Nós aprendemos a servir a Deus, né, desde pequeno. E eu, aos 7, 8 anos, já tocava na igreja, né, na banda. Antigamente tinha banda, hoje não tem mais, né? Hoje é conjunto, guitarra, coisa e tal, e a famosa orquestra, não é? Mas a gente era banda mesmo na igreja, tocando o 212, a gente tocando 300 e assim por diante. E desde garoto tocando caixinha, cresci assim. Depois eu comecei a tocar na igreja, guitarra, baixo. E aos 14 anos eu fui líder da mocidade. Tive o privilégio de estar liderando. Sem querer interromper a linha de raciocínio, interessante. Aos 14 anos, chegar à liderança de uma mocidade. Aí nós já começamos a falar de responsabilidade desde o ministério.
ministério, ministério. coisas que precisamos assumir responsabilidade dentro do ministério. Você acha que com 14 anos hoje dá para colocar alguém para liderar um grupo hoje com 14 anos de idade dentro das igrejas? É difícil, né? Difícil. Porque os tempos hoje é outro. A gente, aos tempo passado, nós só tínhamos a igreja. A verdade é essa. Nós cristãos, nós tínhamos a escola, a igreja, a casa e o trabalho. Mais nada. O maior prazer da gente era estar na igreja. Nós tínhamos culto de oração. E é interessante que os trabalhos do jovem eram diferenciados do que é hoje, né? Grupo de criança, adolescente, era bem diferenciado do que é hoje. Porque a gente, geralmente, a gente tinha muito difícil ter um culto de mocidade. Não era igual hoje. Hoje tem alguns lugares aí que você tem culto de mocidade todo mês, coisa e tal. Naquela época não era bem assim. Era um final de semana para os jovens, um final de semana para as irmãs, assim por diante. Não, e era raro assim, às vezes passava 2 meses, 3 meses sem ter, não é? Então o que acontece? Então era um trabalho que você trabalhava mais com jovens para fazer culto do ar livre, entendeu? Evangelizar, era diferente do que é hoje. Hoje os cultos de jovens é marcado o culto e é à noite e acabou aquele negócio. É só à noite, não é? E se procurava mais, né? Tinha mais a vontade de... Sim. Hoje que a gente tem condições. a todo momento, a todo instante, parece que os jovens, a igreja no contexto geral. Não estão aceitando mais dessa forma. Não dá mais prioridade à igreja. Surgiram outras coisas. Outras coisas que chamaram outras a distrações. atenção. Exatamente. Porque naquela época a gente só podia estar na igreja mesmo, não tinha outro lugar. Hoje já é diferente. Hoje você tem pessoas que vão ao shopping, outros vão churrasco ali, outro ali, coisa e tal, tanta coisa que oferece hoje, não é? E naquela época não. Então as pessoas tinham a sede de estar na igreja, a vontade de estar na igreja, evangelizar, cantar. Existia ensaio. A pessoa ia cantar um hino avulso, ele ensaiava. Verdade. Ele ia cantar um hino avulso, ele ensaiava com os músicos, entendeu? Então hoje já não é. Hoje você já tem um playback, ou então o camarada já ouviu aquele hino, coisa e tal, tá, então pega aí pra mim, e já vai. E na nossa época não existia isso, se ensaiava mesmo, preparava. E com isso aí eu fui tocando, passei a tocar guitarra, bateria, fui passando junto no ministério dessa forma. Quer dizer, o comprometimento do senhor com a obra não começou a partir do momento que o senhor assumiu o conjunto de jovens. Não, Já existia. Já existia. Porque o que acontece? As pessoas antigamente, os pastores antigamente, eles procuravam observar quem se destacava, a melhor maneira, quem que poderia ir. E uma coisa muito bacana que aconteceu também naquela época, que existia uma eleição para, naquela época chamava presidente da mocidade. Presidente da mocidade. Não sei se você chegou. Cheguei a ouvir isso aí. Então, Cheguei a passar por esse caminho aí. Não é? Então Presidente da mocidade. Não é verdade. Era presidente ou vice-presidente, né, da mocidade. E existia eleição sobre isso, o pessoal pegava papelzinho para poder escolher. Isso aí era bacana. Era muito Isso aí legal. era a parte do líder. Tinha o líder. Não, o líder. Porque o que acontecia? O pastor via as pessoas se destacando, pegava aqueles, colocava, e aqueles ali, a juventude ia escolher um. Você entendeu? Quem seria o presidente? E existia uma chapa, né? O presidente, o vice-presidente, aí tinha um tesoureiro, tinha um secretário, então foi uma chapa legal. Então se fazia dessa forma, né? E eu tive o privilégio, né, de estar cooperando nessa obra, sendo líder da mocidade. Depois disso,
veio para São José dos Campos, né? Até então o pastor estava onde? No estado do Rio. No estado do Rio de Janeiro. Uma cidadezinha chamada Miracema. Em Miracema, no estado do Rio de Janeiro. Aí o pastor sai de lá e vem para São José dos Campos, aonde aqui dá continuidade na obra. Continuidade. Aqui quando foi em 91, eu e minha esposa, a gente assumiu a liderança dos adolescentes no Jardim São Vicente, aqui no Ministério da Missão. Assembleia da Missão. Nós assumimos ali, ficamos um bom tempo como líderes ali da mocidade, onde ela começou a desempenhar o seu papel, né? E depois disso, passado alguns anos, eu não me lembro bem, não me recordo qual ano que foi, parece que foi no ano de 94, uma coisa assim, nós assumimos a mocidade do Jardim Doutorama, 94, 93. Assumimos ali, fizemos os trabalhos, Deus nos abençoou ali muito bom. A gente já conversou sobre Um pouco isso, sobre isso. né? Contamos o que nós passamos, né? Mas foi a melhor coisa que nos aconteceu, né? Foi Deus nos atraindo, né? Nos atraindo para o ministério. Interessante, irmãos, que como Deus faz as coisas, porque Deus ele vai te mostrando e Ele vai te encaminhando. Por isso que a Bíblia diz assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E da mesma forma, você também tem que ter uma visão, a visão daquilo que Deus está te mostrando, procurar ouvir aquilo que Deus quer da gente. Né? E eu passei um bom tempo na liderança da mocidade lá, mas Deus havia falado para mim que Ele tinha algo a mais para mim, que Ele tinha me escolhido desde o ventre da minha mãe. Né? E eu estive aguardando esse tempo, porque tudo tem um tempo determinado por Deus, não é como nós queremos. Né? Deus ele fala, Deus ele mostra, mas quem faz cumprir essa promessa somos nós mesmos. Pastor, lembra a primeira vez que alguém chegou no pastor e falou assim, você tem um chamado para o pastorado, você vai ser um pastor. Lembra disso? Lembra quando foi a primeira vez? Quantos você tinha mais ou menos? Com a avó, você foi chamado desde o ventre, você vai ser um pastor, você lembra disso? Olha, eu não me recordo disso, mas a maneira como Deus fez comigo, como eu fui chamado para o ministério, é que me arrepiou, né? Me deixou assim, apreensivo até. Eu contei para vocês que eu estava trabalhando, né? Eu estava trabalhando na oficina mecânica, eu sou mecânico, e eu estava trabalhando na oficina mecânica quando eu recebi um telefonema do pastor presidente, e ele falando se eu queria tomar conta de uma igreja. Então, você não quer tomar conta da igreja, dirigir uma igreja? Naquele momento eu me assustei, né? Eu perdi noção de tudo. Nunca tinha dirigido trabalho nenhum? Não, só líder de Líder jovem. de jovem, Liderança de jovem é uma coisa, agora você assumir uma igreja. Mas aí, pastor, nesse momento que recebeu essa ligação, o senhor já tinha passado... Eu era diácono. Já estava no diaconato. Já estava servindo. Já era diácono. Já tinha uma experiência. Sim. Já tinha uma bagagem boa. Não foi de uma hora para outra que o pastor ficou sabendo, tem vou te ungir aqui. Vamos colocar ele, porque... Sabe o que acontece? Porque tem muita gente que é igual que eu não caí de paraquedas. Não é? Isso. Essa seria a palavra, né? Uma pergunta aí onde a gente quer... Isso. Trabalha um pouquinho mais vamos trabalhar em cima isso. disso, então. Porque eu não caí de paraquedas. Porque, igual eu falei para você, quando você nasce na casa já é um diferencial. Totalmente. Já é um diferencial quando você é da casa. Então o que acontece? Logo depois, eu já veio uma bagagem de liderança lá atrás. Não é? 14 anos. 14 anos. Aí a gente vem com, né,
trabalhando na igreja, aquela coisa toda. Mas aí, quando chega aqui, a gente assume novamente um grupo de adolescentes, depois a gente assume a mocidade, né? Assumimos a mocidade do Mutorama, né? Eu, a minha esposa, meu sobrinho, a minha irmã, sabe? A minha irmã Ruth, ela era a regente, né? Então, isso aí, além de ser o líder, a gente também tocava, estava sempre com jovens, né? Tocava para as irmãs, aonde as irmãs iam, eu estava junto, que a minha irmã também era regente das irmãs. Então a gente estava vivendo na igreja mesmo. O ministério estava indo, entendeu? E então quando me chamaram para o diaconato, né? Fui separado para o diaconato, eu recebi essa bênção na minha vida, né? Eu continuei no trabalho da igreja, né? Continuei trabalhando junto com os meus pastores, né? Isso foi um aprendizado muito bom para mim. Foi algo assim maravilhoso, que aprendi muito com os pastores que passaram, né? Porque eu aprendi, como dizer a palavra, a observar mais, né? A observar, e aquilo que dava certo, aquilo que dava errado, eu ficava observando e pegando para mim. E isso eu apliquei na liderança. Porque uma das coisas que a gente precisa, acima de tudo, é ter amor às vidas. Amor às vidas. Vidas, quando estamos falando de vidas, estou falando de almas, né? Então a gente tem que ter esse amor por eles. O interessante, pastor, que observando o senhor falar, como o senhor disse, observar, o senhor não esperou o senhor chegar ao pastorado para poder utilizar esse aprendizado. Não. O senhor na liderança já começou a utilizar, não precisou chegar lá em cima para usá-lo, né? O senhor já antecipou aí, sabendo que através dessa atitude do senhor, vidas poderiam ser ganhas. Verdade. Através dessa... Olha, eu louvo a Deus que eu tenho jovens que estiveram conosco, na época que eu estava liderando eles, hoje são pastores, são obreiros, né? Tem vários que são hoje pastores. Eu tenho pessoas que na época de liderança de jovens, hoje são obreiros na Igreja da Graça, inclusive. Tem. Eu contei para vocês da moça lá, né? Que não era crente, né? Sim. Os pais não eram. Então, hoje eles são obreiros da Igreja da Graça. Graças a Deus. Olha, homens que estão lá, estão trabalhando, os dois estão lá, olha que coisa linda. Então, se a gente não tiver esse amor, essa dedicação para com os jovens, eu estou falando do jovem, mas assim, naquilo que você está fazendo, né, fica difícil se aplicar, né? Exatamente. Então, o que acontece? Eu, na verdade, aquilo que eu observei, aquilo que eu peguei de bom, eu comecei a aplicar na liderança. Da liderança, então, alguém também começou a observar. Então, tem um ditado que um pastor do coração mesmo, ele dizia assim: quem não é visto, não é lembrado. Não é lembrado. E eu sempre procurei guarda isso. Guarda isso aí. Eu sempre procurei trabalhar, e aquilo que eles cobravam de mim, eu procurava executar e levar até eles, aos meus superiores. Então, quando isso começou a acontecer, os superiores estavam observando, né? Aqueles que estavam acima de mim estavam observando, e foi aí que começa então observar, ver, olha, será bom, vai ser um excelente obreiro, e isso aí então fez com que eu fosse chegar até onde eu cheguei hoje. Fui consagrado. E eu passei por todas as etapas, né? Graças a Deus, na casa do Senhor,
Na casa do Senhor eu fui cooperador. Glória a Deus. Começando como liderança, depois cooperador. Fui ao diaconato, porque antigamente tinha carteirinha de cooperador. Tinha. Sabia? Sim. Hoje não tem mais, né? Então hoje... Até os anos 90 tinha. As igrejas, inclusive as mais modernas agora, mais recentes, nem presbítero tem mais, né? Nem presbítero tem mais. Mas eu fui cooperador, fui diácono, fui presbítero, fui evangelista e fui pastor. Chegou Sou pastor, hoje um pastor. Então, foi uma caminhada assim, para mim foi muito linda. E cumprindo tudo as promessas do Senhor. Porque cada coisa que o Senhor falava comigo, acontecia. Pastor Salvador, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode. Dos seus 14 anos, quando você assumiu pela primeira vez uma mocidade, até o dia que lhe impuseram as mãos ao pastorado, quanto tempo? Olha, eu fui consagrado a pastor mesmo. E que veio presbíteros, evangelistas, tudo isso eu já estava dirigindo a igreja, inclusive. Mas pastor convencionado mesmo foi... Acho que foi em 2000. De lá para cá, 2000, 2004, pastor, acho que foi pastor mesmo, convencionado, desde 2004. dos seus, A você idade tinha aproximadamente. Idade, acho que eu estava com 44, então, vamos lá. 30 anos. 30 anos de caminhada. 44, 45, uma coisa assim. 30 anos de caminhada. Entre a primeira mocidade e chegar ao pastorado. Foram 30 anos de caminhada. Provavelmente muitas pessoas que estão nos assistindo agora, eles não têm isso de idade. Mas alguém já falou para ele assim, não, você já é pastor. Você já recebeu o seu como pastor. Eu acho de extrema importância nós tentarmos entender, nós estamos vindo com o pastor Salvador Binar, é meu pastor do presbítero Lucas também, e nós resolvemos ter essa conversa aqui, ter esse papo gostoso aqui, entender, compreender o pastorado, porque conforme a passagem do tempo, nós percebemos que as pessoas já não têm mais a preocupação da preparação do obreiro, a preparação da caminhada, né? O pastorado, a gente não pode enxergar ele, isso é meu ponto de vista, eu peço a opinião do meu pastor também, a gente não pode enxergar ele como se fosse o ponto mais alto que eu quero chegar. Não, eu quero chegar nisso aqui, tá bom para mim. Vai mais além. No meu ponto de vista, alguns são diáconos e nunca serão pastor. Alguns são presbíteros e jamais serão pastor. Alguns chegaram ao evangelista, mas jamais serão pastor. E alguns são pastores, porque por vocação e não por escolha, mas por ser sido chamados, hoje estão lá. Eu me recordo, pastor, que quando eu fui ser consagrado a presbítero, uns meses antes, uma irmã muito abençoada, ela congregava inclusive no Jardim da Grande, não me recordo o nome dela, faz muitos anos, e essa irmã, eu estava tocando guitarra para as irmãs, no culto das irmãs, e essa irmã estava lá na igreja, tinha um grupo de Jardim da Grande, e de repente essa irmã é tomada pelo Espírito Santo, e essa irmã ela veio marchando na minha direção. E o interessante é que quando é Deus que fala, e você sabe até que Deus vai falar para você. Verdade. Quando é Deus que age na casa, você até sabe que é para você que Ele vai falar. A comunhão é grande. O Espírito, a Bíblia diz que o teu Espírito testifica com o Espírito de Deus. Aí, eu estava sentado com a minha guitarra e de repente a irmã foi tomada pelo Espírito Santo, começou a falar em língua. Aí eu falei, não é possível, né? Não é.
Aí eu já abaixei a cabeça, eu falei assim, Aí a irmã veio marchando. Aí eu falei, ela não vai vir aqui, não vai. E ela veio e falou assim para mim, olha, põe-te na minha presença, porque tu vais subir um degrau. Aí eu fiquei assim, meu Deus. Mas a gente, irmãos, é covarde, sabia? Quando a gente vê o peso da responsabilidade, a gente se acovarda, né? A princípio você não quer. Verdade. Essa é a realidade. Quando a pessoa sabe o peso da responsabilidade, ele se acovarda, ele fala assim, não. Mas hoje, a gente tem pessoas que ele briga para ser. Ele quer ser. Faço questão, né? Faço questão. Não, o que eu tenho que fazer para mim? Como é que eu faço? Não, é a primeira coisa, já quer fazer um curso de teologia, eu já quero fazer. Não, eu quero ser pastor. Não sabe o peso da responsabilidade, do que é carregar vidas, almas. Não é fácil. A responsabilidade dessas vidas, dessas almas, está sobre a vida do pastor. É um negócio tremendo. Não é fácil. E quando ela falou isso, eu tremi. Mas passaram uns 3 meses, 2 meses, não sei. Aí eu fui chamado para o presbitério. Passado mais um tempo, um cantor e pastor lá do Rio de Janeiro, 3 Rios, ele foi pregar na congregação e ele falou assim para mim, por causa da tua negligência, tu tem atrapalhado a obra que eu tenho contigo. Meu Deus. Bom, não é fácil, mano. Acho que não. E Deus, ele cobra. Quando Deus tem propósito na nossa vida, ele te cobra. Ele vai em cima. E foi o que ele fez. Não foi fácil. Eu lutando. Mas aí não teve jeito. A gente tem que entrar pelo caminho. Porque se você não entra pelo caminho, é mais difícil, é mais dolorido. Eu acho interessante, hoje nós estamos num lugar gostoso, um ambiente agradável. Se você olhar, estamos numa igreja que cabe 250 pessoas aqui, cabem 250 pessoas tranquilas, sentadinha, confortável, aparelhagem de som, espaço para banda, um púlpito gostoso. E nós olhamos e dá a entender muitas vezes, pastor, que as pessoas enchem os olhos com isso. Eu preciso dirigir essa igreja. Eu preciso ser pastor para isso. Eu preciso estar no púlpito para isso. E quando na realidade isso aqui é tudo que a gente precisa é amar a alma. Amar. O segredo de tudo é a alma, não é isso aqui. Não. Isso aqui vai passar, isso aqui vai ficar ou vai se perder. Exatamente. O segredo é a alma. E aí Deus não vai cobrar isso seu. Deus vai cobrar as almas. Nada disso aqui vai ser cobrado da gente pelo Senhor. E, pastor, o interessante é que hoje, aqueles que buscam o episcopado, eles buscam isso. Eles buscam reconhecimento. Ele busca a foto, né? Chegar aqui um púlpito bonito desse, nome. A igreja cheia, vamos tirar uma foto, levanta a mão todo mundo, dá uma glória. Mas quando a pessoa sai dali para fora, ele vai embora para casa dele, deita tranquilamente e dorme. Muitas das vezes quem arrebanha, né? Não está tendo mais o espaço, não está tendo mais a chamada, coloca um pastor que tem o amor à alma, ele não pode ficar numa igreja grande, né? Hoje a visão que eu tenho é essa, um pastor que tem amor à alma, que busca, que vai atrás, ele está colocado um pouco mais de lado, porque tem que dar espaço para aqueles que estão vindo agora, que gostam de fazer movimento, que gostam de fazer, né, vamos lotar a igreja, vamos encher, mas dali para fora não tem mais aquela preocupação com a alma, não tem mais a preocupação com o ser humano em si, mas sim somente com o status, com a fama. Eu queria saber do senhor, o que o senhor acha disso, como a gente já falou um pouco sobre isso, de um jovem hoje,
pastor Jesus citou, tem aproximadamente 30 anos. A minha idade, hoje, eu acho que eu tenho preparo para ser o pastor. Eu tenho, mas eu acho que Deus ainda tem que moldar mais algumas coisas para mim chegar lá. Como o pastor disse, eu cresci, né, na igreja, eu sou da casa, eu passei por todas essas etapas, mas ainda eu acho que não é o momento. Se Deus chegar e falar assim, agora, amém, porque eu tenho comunhão com Deus, né, como o pastor falou, todas as etapas, ele foi confirmado pelo Senhor. E hoje nós vemos que um jovem, ele chega hoje, amanhã ele é consagrado pastor. Eu queria saber do senhor, o que o senhor acha disso? Então, na minha opinião, é assim, maturidade não tem idade. Concordo. Pleno. Maturidade não tem idade. Então, quando se fala a um jovem, não é por causa de ser um jovem, mas Timóteo era jovem, não é? Então, é mais, na verdade, é você ter essa chamada e Deus realmente, né, Ele te chamar e confirmar essa chamada. Até hoje, Deus te chamou, você está aqui, você faz o trabalho, você tem feito o trabalho que é preciso fazer. Agora, mas e para tomar conta de uma igreja? Não é? Vamos usar essa palavra, né? Tomar conta de uma igreja, dirigir uma igreja. Né? Será que eu estou preparado? Então, isso é algo que a gente tem que buscar. É igual eu sempre digo o seguinte: hoje, como você disse, tem vários aí que estão dirigindo igreja. Tem muitos que vêm com vontade. Só que daqui a pouco não entra. Não pode esquecer que ele assume, mas ele tem que entender que não é por um dia ou dois. Não é só você chegar e dar oportunidade para um, para outro, cantar um louvor, uma pregação. Não, vai muito além disso. Vai muito além. Você dirigir um culto, né? Você chegar, vamos ouvir o grupo tal, o grupo B, o grupo A, o grupo C, o testemunho do irmão fulano, irmão ciclano, coisa e tal. Não é você coordenar um culto, dirigir um culto. É você tomar conta de vidas. Isso é que faz a diferença. Toda a diferença. Né? E para isso a gente tem que entender se nós temos preparo para isso. Nós temos vivido hoje pessoas que estão tomando conta de igreja que não têm preparo, ela não tem condições de aconselhar. Ela não tem condições de aconselhar, porque numa igreja você vai pegar de tudo, você vai tratar de vidas que tem um problema financeiro, você vai tratar de vidas que estão com problema